Boa noite, gente. Esperando algumas pessoas entrarem. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre como que pode ser esse trabalho do método Kusuma-Daki pode se tornar um propósito de vida, né? Então, eu vou estar chamando a Kátia Preto, que já foi minha aluna também e trabalha com o método da Kusum, que é o método Kusum-Odaki. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre nosso propósito com esse método da Kusum-Odaki. Kátia, esperando a Kátia entrar. Oi, Kátia, tudo bem? Estou te esperando. Então, esse trabalho da, da Kusumodaki, esse método, ele foi desenvolvido por ela na década de 80, no sul da Índia, no estado do Maharashtra, na Pune, e eu comecei em 1990, então é um pouco depois da Kusuma. E desde que eu comecei com esse trabalho, eu me identifiquei. Então, já desde o começo, eu nem sabia o que era esse trabalho, enfim, e foi algo assim apaixonante desde o começo. E, então, eu me dediquei a minha vida inteira, né? Kátia entrou? Oi, Kátia. Kátia, então, como eu estava falando, enquanto a Kátia não consegue entrar, é, eu vou explicando um pouco sobre esse trabalho. Então, como eu estava falando, que eu conheci em 1990 aqui em Florianópolis, e foi algo assim que me chamou muito, porque é, é algo que a gente trabalha no colchonete, no chão, e usa óleo vegetal e pó, que é o becano, que é muito utilizado na medicina ayurveda. Estou tentando ver se eu consigo colocar a Kátia aqui comigo. É, então, e na verdade não é um simples trabalho, para mim sempre foi como algo que eu me identifiquei muito, e por isso eu falo
dessa questão de ser. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Kátia consegue entrar. Kátia, oi querida, não sei o que está acontecendo, você não está conseguindo entrar. É, então, e a Kátia, vou falar por você, Kátia, você não está conseguindo entrar, e a Kátia, eu não lembro qual foi o ano que a Kátia começou trabalho comigo, que era. Sim, Kátia, eu te adicionei, deixa eu ver aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te adicionei, eu, eu te chamei para entrar e solicita de novo. Ó, tá dando uma mensagem de entrar ao vivo com Kátia Preto e estou clicando em cima e não tá rolando. Então, Kátia, eu também já enviei uma solicitação para você. Ok, Kátia vai desligar o telefone. Ok. Então, é, então a Kátia também ela entrou nesse. De novo. Não tá, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo adicionar a Kátia aqui. Então, como eu estava falando, né? Esse trabalho, na verdade, ele se torna, para quem conhece, é, que já recebeu alguma sessão ou já fez algum curso, sabe a intensidade né, a intensidade do trabalho mesmo, né? Então, tentando adicionar a Kátia aqui, gente. Então, está conseguindo, Kátia? Se eu recebi uma solicitação, eu clico em cima e oi, Tati, boa noite, querida. Eu e a Kátia estamos apanhando aqui.
A Kátia não está conseguindo entrar. Você tem alguma sugestão? Sim, Kátia, eu recebo sua solicitação e clico em cima e não rola, não sei por quê. Eu aceitei e não rola, coisa estranha. Tati, você que boa de você já fez algumas lives comigo, você tem alguma sugestão, escreve aqui no comentário o que acontece, por que a Kátia não está conseguindo entrar. Então, Kátia, eu não posso pedir de novo, porque ele dá essa opção, é, solicita de novo, ó, então, coloca em cima, aceitar, entrar ao vivo com Kátia, para que não rola, não sei o que está acontecendo. Não, não sei, não sei o que está acontecendo, Kátia. Kátia, deixa eu ver o vídeo. Deu. Espera aí que eu vou virar aqui. Pronto. Fui fuçando em tudo aqui até que deu certo. Tá, mas Boa noite. Eu não tô te vendo, Kátia. Cadê tu? Não? Não. Ah, meu Deus. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo e tô me vendo. E agora? Bom, Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Quem não, tá nos assistindo consegue ver nós duas? Porque se você não me vê, Tati, também. tudo bem, não preciso te ver. Mas, É. Tati, tá vendo, Tati? Escreve aí nós duas. Ok, Veja isso. eu só Então, me pronto. vejo. Eu Vamos não assim. vejo. Deixa eu ver aqui se tem algum lugar, algum botãozinho para clicar. Então, eu estava falando, Kátia, falei um monte de coisa, e cortava o que eu falava para tentar te adicionar, mas enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, de quando você começou, quando você fez o primeiro curso, como que foi esse trabalho para você? Como que você sentiu? Como que foi na tua vida esse trabalho? Na verdade, o método da Kusum, né? Que na época acho que nem chamava já yoga massagem ayurvédica ou era só massagem ayurvédica? Eu não lembro, faz muito tempo, né? Fala aí. Faz bastante tempo. Então, boa noite para todos que estão aqui com a gente. Boa noite, Gelly, minha Boa professora noite. querida. Boa Bom, noite. a yoga massagem ayurvédica, ela entrou na minha vida de uma forma assim totalmente inesperada, né? Eu morava no Santinho e era praticante de yoga no Espaço Vital, que hoje é o Shakti, do professor Mirko. E eu lembro dele divulgando, né, o teu curso, falando de como era essa tal massagem, porque na época a gente chamava de massagem, né? Hoje a gente Sim, chama de sim, terapia. sim, terapia E, corporal. e então ele falou e eu fiquei muito curiosa, fiquei bastante curiosa, assim, tentar entender como assim a pessoa trabalha com o pé também e promove movimentos de alongamento e tração, né? Ou seja, havia um ajuste ali, uma ajuda muito grande de um profissional e me interessou bastante, porque eu, como praticante de yoga naquela época, o meu alongamento ele era muito ruim, assim, eu tinha um alongamento muito reduzido, né? E aí eu fiquei bastante interessada em conhecer e
E aí, então, naquela época eu trabalhava na área comercial, trabalhava com vendas, com imóveis, né? Mas sempre foi a minha área vendas. Sempre trabalhei muito bem, aliás, nessa área. Mas pensei, vou fazer, né? É interessante ter um curso de massagem, como conhecer algo tão diferente e quem sabe poder oferecer para o meu namorado, para o meu marido. Na época eu não era casada ainda, e para minha família. Então eu resolvi fazer o curso e para mim foi bem estranho, assim, porque eu não entendia absolutamente nada de terapias, né? Você Tudo lembra, o que eu você lembra qual foi o ano? foi em 2007. Nossa, Eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar na área, né? A minha sim. ideia era realmente conhecer algo novo e poder oferecer para as pessoas com as quais eu convivia, minhas amigas, né? Sim. E aí então eu fiz o curso, me envolvi com a técnica, achei incrível, uh, mas não tinha interesse de trabalhar com a técnica, né? Aí Sim. eu mudei do norte da ilha e vim morar no sul da ilha. Quando eu vim morar no sul da ilha, eu procurei um estúdio de yoga aqui e comecei a praticar. Chamava Mandala Estúdio de Yoga. Aí pedi autorização para o professor para falar para os alunos, né, que eu tinha essa técnica e que eu não queria Uhum. deixar ela morrer dentro de mim, que eu queria oferecer com gratuidade para os alunos. Não assim, né, tipo, não ia fazer massagem todo dia no pessoal, mas eu ia Sim. abrir 2 horários ou 3, eu não lembro bem, na semana, e eu ia oferecer para as pessoas para que eu continuasse a executar, porque, enfim, hoje são 120 manobras, né? No método Kusumodaki. Mas antes, Um pouquinho. Eu não sei exatamente, mas em torno, né? é. Mas eu lembro assim que era muita coisa. Acho que também talvez tenha sido. Não sei se reduziu um pouco, Gerli, em comparação ao que era. Na verdade, a Kusum ela foi mudando, né? Então, Aprimorando. aham. Então, ela criou muitas manobras, só que o trabalho dela sempre foi muito, muito orgânico. Então, ela, assim, e ela nunca registrou esse trabalho. Então, para a gente sempre foi muito difícil nesse sentido, né? Então, ela nunca teve uma apostila. Então, a gente que teve que fazer, enfim, registrar o trabalho dela de alguma forma, né? Então, Uhum. ela foi assim, desenvolvendo manobras novas e colocando como, como as manobras oficiais, vamos dizer assim, né? Mas existem muitas manobras que são excelentes e que ficaram para trás, né? Como também já Uhum. tinha o curso avançado, que agora no momento ele está em estudo, né, para a gente recomeçar num outro momento, né, enfim. Então, esse trabalho sempre foi muito, como é o sistema na Índia mesmo, né? O Uhum. sistema na Índia ele é muito de mestre para discípulo, né? Ele é mais oral do que escrito, né? Então, e só que ele se perde, né? E por isso que a gente está organizando o instituto, registrando, quer dizer, já está registrado o método com o nome da Kusum mesmo, né? Enfim. Mas, enfim, então aí você Aí depois depois. eu, eu, eu formei então em 2007. Aí eu Uhum, vim morar no sul da ilha, segui fazendo, ia reciclar com você com bastante frequência, né, Gerli? Mesmo não sim, trabalhando com a técnica, eu reciclei, acho que antes de trabalhar com a técnica, eu reciclei umas 2 vezes para firmar o conhecimento, né? sim. E, e aí, então, eu fiquei 2007, em 2013 eu tinha uma loja aqui no sul da ilha e eu resolvi fechar essa loja. Era uma loja de sapatos e Eu acessórios e lembro, tal. eu lembro.
Aí eu fechei a loja e quando eu fechei a loja surgiu uma oportunidade de trabalhar no shopping, gerenciar uma loja no shopping. E eu fui passando nas entrevistas, passando. Quando chegou o dia de ir fazer o treinamento, que era em Porto Alegre, e eu ia, assim, era uma remuneração boa, tinha benefícios bons, eu congelei. Eu não consegui ir, eu falei, não quero. Sim, Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos no shopping. Aí eu falei, gente, não quero voltar para um shopping, eu não quero voltar lá para trás, né, de onde eu parti a minha história. sim, E aí eu avisei a empresa, né? E avisei também a minha amiga que tinha me indicado para esse trabalho. E sugeri a ela até que ela viesse para Florianópolis, porque ela tinha namorado aqui, ela trabalhava no Rio Grande do Sul e ficava indo e vindo, maior função. Aí, no fim, decidi que eu ia conversar com você para ver o que você me falava e tal, porque me veio a yoga, a massagem ayurvédica na cabeça. Eu sim. pensei, mas será, né? Porque eu só tenho esse método. É a única massagem que eu conheço. E ainda eu lembro que eu falava assim para você, mas Gelly, essa massagem é incrível, né? Ela é a massagem mais completa que existe. Aí você falava assim, mas você conhece outras massagens? E eu falava, não. Aí você falava, então como é que você fala que ela é a mais completa? Aí eu falava, ela tem razão. Eu vou fazer mais cursos, eu vou estudar mais. Aí eu fui estudei Ayurveda, 2 anos com a Adriana Pissetti, aí estudei massoterapia, mais 2 anos, e fui fazendo outros cursos Sim, livres, assim, né? Cursos curtos também. sim. Mas antes de eu fazer esses outros cursos, eu fui falar com você e você falou: vem reciclar de novo e vamos ver como é que tá teu trabalho, se dá para você trabalhar com a técnica. E foi o que a gente fez. Eu participei de mais um curso seu, fui, foi em 2013, ou seja, 5 anos depois, né? Uhum. E não, 2007, 6 anos depois, né, Gerly? Eu, É. eu não sou boa de conta, não, Seis Kátia. anos depois. E aí eu fiz o curso e você falou, Kátia, vai trabalhar. Tá vendo aqui, ó, tudo ao meu redor, tudo que eu Sim, tenho, eu construí com sim, a yoga massagem ayurvédica. sim, Todas as vezes que eu fui para a Índia, eu fui com o dinheiro do meu trabalho. E eu falei, sim. eu E acho que esse é um caminho sim, sim. né? E a Kussum, ela fica muito orgulhosa disso, né? Porque ela ouve esses depoimentos, não só meus, porque eu já presenciei outros alunos dela, né? Que também tiveram esse mesmo depoimento, que tem uma gratidão muito grande por ela, né? Eu tenho. Então, É, e eu tenho também. então, assim, é muito lindo e muito rico isso, assim, porque você conheceu a Kusum agora, né? Então, você sabe Sim. o ser de luz que é essa mulher, né? Então, e eu sempre falo, você é testemunha, né? Em todos os cursos, para todos os meus alunos, eu sempre falava, e continuo falando, tem que conhecer a Kusum, porque foi ela que criou, né? Uhum. Então, você tem um entendimento diferente quando você conhece ela, né? Verdade. E, né? Uhum. Você sabe que quando eu voltei, os meus clientes falavam assim, Kátia, você tá tão diferente. E eu conheci uma pessoa, que é a Nick, que conheceu Kusum lá em Puna e recebeu massagem de Kusum. Nossa, Acho que muito você conhece a tempo. Nick, né? Não. Eu acho que você conhece, Porque, você não tá lembrada, mas bom, ela falou de você também. E ela falou, Kátia, você tá com energia de Kusum, você tá assim, sabe? Dá pra sentir que você teve com ela, porque realmente sim, assim, a Kusum ela exala vitalidade, né? Ela sim,
Ela é uma pessoa que ela tem 85 anos, mas você olha para ela, claro, ela tem o jeitinho dela de caminhar, né? Mais devagar e tal, mas assim, ela exala uma vitalidade, uma força que eu não sei se eu tenho. No momento em Sim, que eu estava no centro lá do curso em São Paulo, nessa última ocasião em que eu encontrei e conheci a Kusum, eu fui modelo da Ju e então a Ju estava fazendo ali uma manobra e ela foi lá e falou strong e botou minha perna lá no chão, né? E aí assim eu sim, falei, uau, sim, sim. incrível, sabe? Incrível a força que ela tem e assim ela tem a técnica nas mãos, né? De uma forma Sim. muito firme. Então ela não É, tem medo de fazer nenhuma manobra. não, não, e por isso mesmo que eu te falei, né, que conhecer ela é a gente vê de onde que vem esse trabalho, né? De É a onde que, fonte. onde que nasceu, né? Quem é essa pessoa? Em 1990, né, que eu estava falando antes de você entrar, quando eu conheci, eu só pensava uma coisa: eu quero conhecer quem criou. E diferente de ti, quando eu conheci esse trabalho, eu já tinha conhecimento de outras massagens, né? Sim. Então, e continuei também fazendo vários cursos para ter certeza, é esse método que eu quero, então, e aí assim que eu tive a certeza, né, de tipo, é com esse método que eu quero trabalhar, e na verdade aquilo que eu falei no início, né, não é um trabalho, é um É propósito um de vida, né, tanto propósito. que é um propósito de vida, né, tanto que eu só as pessoas às vezes acham estranho, né? Mas eu só trabalho com essa, né? Porque eu não consigo trabalhar com outra, porque é algo assim que é paixão, é propósito, é missão, não sei, é algo assim que é paixão mesmo, né? Sentir o resultado, o resultado do trabalho nas pessoas, o quão gratificante que é, né? Enfim, Uhum. e a questão de também de ensinar, de passar adiante, né? Esse trabalho é muito rico, assim, né? Eu acho que eu não consigo imaginar o que seria a minha vida sem esse trabalho da Kusum, né? Uhum. Então, Ô, e aí Guilherme, e acabei, você, a técnica, a Kusum começou a dar cursos em 1988. Em 1990, você já formou. não, 88 não, 83. E 83? Ah, 83. E em 90 eu conheci esse trabalho aqui em Florianópolis. Eu tive três mestras que tinham feito o curso com ela na Índia e aqui no Brasil. Quando a Kusum veio para o Brasil a primeira vez, foi nessa época, 1990, 89, eu não lembro ao certo, mas foi nessa época. Então, e apareceu aqui em Floripa, né? Eu estava aham. procurando, e aí eu fiz, na época elas davam uns workshops e tal, eram três, né? Eu fiz com as três e depois eu fui fazer uma imersão com elas em Brasília, de um mês, né? E continuei sempre buscando e sempre pensando, tenho que ir para a Índia, tenho que conhecer a Kusum, né? Então é algo assim que eu não consigo separar, porque tem até essa semana me falaram uma coisa assim que eu achei muito estranho, que uma professora nunca falou assim muito da Kusum para os alunos. Eu não consigo imaginar você dar um curso de uma técnica e não referenciar de quem que é, né? Quem que criou esse trabalho, né? Então acho muito estranho, no mínimo estranho, né? Porque é a luz do trabalho, é o criador, né? Verdade, verdade. Uhum, a fonte. É. E
Essa técnica é uma técnica que faz com que a gente, como você falou, é um propósito, né? Mas assim, é um trabalho que você faz com prazer, né? Com alegria, porque quando a gente encerra a sessão, não tem como não, né, não ficar satisfeita também, né? Junto com o cliente, a gente se sente muito satisfeita. E é aquilo que eu falei, é gratificação, né? Então Uhum, é um retorno que a gente tem que não é mensurável, né? uhum, Então, por isso que eu falo, é propósito, não é trabalho, né? Porque é diferente. Muitas pessoas vendem o seu tempo trabalhando 8 horas por dia, anos, em algo que não gostam, que não. Imagina, eu não consigo imaginar, né? Fazendo alguma coisa que eu não goste. Né? Então, não sei se eu fui. Assim, eu sempre falo, eu tive muita sorte de descobrir muito cedo o meu propósito, né? uhum. Então, não é todo mundo que descobre assim tão cedo, né? Enfim, faz uma faculdade, faz outra, e busca e procura, e às vezes faz concurso, enfim. Então, a gente pode ver que muitos órgãos públicos a gente é super mal atendido, né? Então, é porque realmente é algo que a pessoa não gosta de fazer, tá ali só pelo, pelo salário do final do mês, né? Então, para mim, isso não, assim, é estranho, né? Porque eu sempre tive como eu falei, essa sorte, né, de encontrar tão cedo o trabalho da Costum e realmente sentir, não, é isso que eu quero, né? Então, mas enfim. Sabe E que você quando eu também, decidi que. Pode falar. não, para você continuar a tua história, porque eu acho muito interessante a tua história também, né? Porque você, E é mesmo. Você sabe que quando eu decidi que eu ia trabalhar com a massagem, né? Depois de ter feito a reciclagem e você ter falado, não, Kátia, vai lá, você tá pronta. Eu falei, e agora? Como é que começa isso, né? E aí eu falei pro meu. começamos, Mas assim, me assustou um pouco, porque eu pensava assim, gente, eu não entendo nada desse mundo, sabe? Aí as pessoas vão me perguntar, tipo, não vou saber falar sobre nada. E era muito interessante, porque o que eu fazia? As pessoas, elas me. Ó, mais um querido, né? Que também deixa eu trabalha só com dar yoga, um, massagem ayurvédica. deixa eu só dar um beijo, Salo, querido. O Boa Saulo já esteve noite, aqui Sal. comigo. Hoje é você, Kátia. Sempre tem um, né? Que bom, né? Que bom, né? E e me assustava, assim, bastante, sabe? Pensar, gente, eu vou ter que mudar alguns hábitos meus, porque eu fumava cigarro, tipo, eu tinha um outro estilo de vida, sabe? Não era super fumante, mas eu saía, eu ia para uma baladinha, e, tipo assim, era uma outra vida que eu tinha. E quando isso Uhum. aconteceu, sabe o que aconteceu? Eu fiquei doente. Eu peguei Hum. uma gripe que eu fiquei uma semana de cama. E aí ali eu senti que era tipo assim, o universo me questionando. É isso mesmo que você quer? É? Uhum. Porque se for, eu fiquei até sem voz nessa vez que eu fiquei gripada, né? Eu Uhum. saí do curso, quando terminou, no último módulo, no dia seguinte eu fiquei doente. E eu fiquei sem voz. E eu pensava, gente, será que é porque eu tô fumando Gudan? Meu Deus, será que eu tô com alguma coisa na minha garganta? Ou será que é isso mesmo? O universo tá falando assim, ó, você quer trabalhar com cura, né? Então você tem que abrir mão de outras coisas. O que que é que você quer? Uhum. E aí ali E começar foi um divisor de águas. e começar com a cura com você, né? Pra Primeiro em mim, começar com né? você mesmo, né? Primeiro em Uhum. mim, primeiro por mim. E Sim. então foi muito interessante, assim, eu ficava pensando, ah, mas será que eu vou virar muito hippie? Como é que vai ser, né?
E aí eu pensei, vamos lá, né? Vamos com medo mesmo e vamos sentir Sim. qual é, né? E aí O, foi, eu, o Osho que sempre falava, né? Onde está o medo é aí que você tem que ir, né? e aí foi, sabe, Guilherme? Eu montei um mês de atendimentos, né, gratuitos para divulgar o meu trabalho. Como eu tinha um mailing das minhas clientes, foi com elas, através delas, que eu iniciei, que eu dei o start, assim. Uhum. E Uhum. essas pessoas, algumas se tornaram meus clientes, e os que não se tornaram, indicaram o meu trabalho porque gostaram. Grande maioria Sim. gostou. Olha, difícil ter um cliente que não volta para yoga, massagem ayurvédica. Poucos não se identificam com a técnica por conta do pé, mas assim, muito, Ou, muito raro. ou às vezes por conta da intensidade, né? Da Então, intensidade. É. é. E aí eu fui Mas comunicar, né? mas a gente não tem como agradar todo mundo, Não. né? Então tem outras técnicas que é para outras pessoas, enfim. Então cada um escolhe, tem tanta coisa, né, para as pessoas escolherem, e que bom, né? Tanta variedade de trabalho corporal e, enfim, outros Sim. inúmeros, né? Aí eu fui comunicar à minha família, né, de que eu não ia gerenciar uma loja no shopping, mas que eu ia trabalhar com terapias. Todo mundo, ah, meu Deus, como assim? Aí caíram de costas. Onde? Você tá doida? Eu amo meu marido, eu sempre falo pra ele, ele falou assim, ó, quando eu falei, ele disse assim, o quê? Tá maluca? Eu não Sim, vou colocar gasolina no teu carro, ele falava, pra te ficar sim, andando pra lá e pra cá fazer massagem nas pessoas. Aí eu falei, tá bom, não precisa. Eu vou ganhar dinheiro, eu falei pra ele. claro. E a Kusum sempre incentivou, ela sempre falou que quando a gente faz com o coração, não importa, o retorno vem. Então, quando a gente faz um bom trabalho, não precisa se preocupar. O retorno, ele vem, você joga para o universo essa energia e vem de volta, né? Então, faça com o seu coração, né? O Sul sempre falou, né? E Então, é isso. é uma É isso. grande, é uma grande verdade, né? E assim, uma das primeiras coisas que eu percebi que favorecia também a mim, além de várias outras, era a respiração. A minha Uhum. respiração era muito ruim. E aí, quando eu aplicava a técnica, eu percebia que eu respirava muito, assim, eu tava ali, sabe, injetando vitalidade na pessoa, mas respirando muito também, o tempo todo, assim. Sim. Então, é, além, né, de todas as outras transformações, eu acho que essa, assim, foi a grande virada de chave, né? Aprender a respirar com mais eficiência, Sim. eu acho que é importante para todos, né? E foi, para mim, foi uma grande cura, né? Trabalhar com a Isso, técnica. isso me fez lembrar o primeiro curso que eu fiz com ela na Índia, e que ela pegava no meu pé porque eu tinha meu peito mais colapsado, mais fechado, e ela ficava o tempo todo, né, pedindo para mim, pedindo para eu abrir o ombro, abrir o peito, e isso tem muito a ver com a respiração. E aí a Elaine, você conhece a Open Elaine? Heart! Parece que eu tô vendo ela falar. Hã? Open Heart! Sim. E aí a Elaine mesmo que falava para mim, né? Porque a Elaine me conhece há muito tempo. O quanto o meu corpo mudou com esse trabalho. Então, na verdade, não é só para o outro, né? Tudo começa pela gente, né? Então, Uhum. é algo que a gente só é o feedback, né? Vai e volta. Uhum. Então, tudo que. E às vezes eu sempre falo, né? Você já deve ter escutado essa história, que eu comecei a trabalhar com o toque porque eu era carente de toque. Então, isso fazia Uhum. com que eu ficasse nutrida, isso fazia com que eu me Uhum. nutrisse com Uhum. o trabalho. Então, é uma troca, sempre vai e volta, né?
Então, Aham. é bem isso, assim, né? Então, não tem como você fazer um trabalho mecânico, Uhum. né? Você pode fazer uma técnica perfeita, mas se você não põe o teu coração, a tua alma nisso, não, não tem o mesmo efeito, é bem diferente, né? E você sabe que sempre que eu vou aplicar a técnica, eu não consigo estar em nenhum outro lugar. Eu tô ali, muito presente, muito no Sim, agora. sim, Então eu vejo que funciona quase que como uma meditação também, sabe, para o não é, terapeuta. não é quase, é uma meditação que o Sumo fala, sempre falou, é uma meditação, porque você entra e é um prana que começa a circular não só para o cliente, mas para a gente também, né? Então, e não é por acaso que começa pelas costas, né? E vai descendo depois, sempre trabalhando com retorno venoso, enfim, porque ele tem uma, eu sinto como se fosse uma dança, né? Ele Uhum. vai, é uma fluidez esse trabalho, né? Sim, sim. É incrível. E você sabe, Guilherme, que assim, bom, daí o negócio foi, assim, desenrolou, né? Eu não tive muita dificuldade de desenrolar o meu trabalho com a yoga, massagem ayurvédica, e depois, então, foi que eu fui fazer outros cursos. E tudo foi se organizando de uma forma tão especial, tão harmoniosa. é, Logo surgiu um espaço próximo da minha casa, que inclusive era o espaço onde era a minha loja. Eu passei a atender aonde era o depósito da loja. E ela criou uma sala terapêutica bem gostosa, com tudo que a gente precisava, né? E eu Uhum. passei a atender lá, assim, então foi tudo muito rápido. As coisas parece que realmente era esse o meu caminho, Sim, né? E hoje eu tenho certeza, né? sim, Hoje, se você me perguntar, eu falo, eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso, porque além de eu gostar muito do que eu faço, de sentir prazer, eu acordo a hora que for, sabe, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito honrada de ter recebido esse conhecimento, porque ele me traz muita abundância também, sabe? Não só a sim. abundância financeira, mas eu me linko a pessoas que me oferecem também conhecimento, é uma troca, sabe? Não só uma troca energética, né? Porque a abundância ela não é só financeira, a abundância Não. é algo bem, bem amplo, né? Uhum, uhum. E aí, quando eu formei em yoga, como professora de yoga, a técnica que eu já tinha, eu levei para dentro das aulas, né? Então, o Sim, conhecimento da yoga, massagem ayurvédica, ele saiu ali do tapetinho do tatame da terapia e foi para dentro do yoga também. sim. Então, assim, é incrível, sabe? Eu sou muito feliz mesmo de ter me tornado uma terapeuta do método, né? Do método Kusum Modaki. Uhum. E poder oferecer esse trabalho assim para as pessoas é uma grande honra. Principalmente depois de ter conhecido o Kusum. Então, é uma querida, né? Então, eu sempre te falei para você, falei para todos os alunos, né, que tem que conhecer a Cuxum, porque e agora mesmo, né, quando eu te incentivei a ir para São Paulo, que a Cuxum teve aqui no Brasil, né? Então, muito lindo assim esse encontro com ela. Próximo passo é Enfim, a Índia. então, com certeza, né? Tem que ir para a Índia também. Uhum. Acabei de ver uma foto da Kusum com vários brasileiros, não, várias pessoas visitando ela. Ela adora isso, né? Quando Querida. você for, tem que visitá-la, porque curso ela não dá mais, né?
Tanto que a gente que deu o curso, né, o grupo do Instituto, né, Instituto Modak, que é o que representa hoje o trabalho da CUSUM, né, do método CUSUM Modak. Então, e a gente também está aqui para, né, falar um pouco sobre como esse método impactou a nossa vida, né, enfim, transformou. Então, também para divulgar o próximo curso aqui em Florianópolis, que a Kátia vai estar comigo, né, por isso que ela está fazendo a live comigo, que ela vai estar comigo como professora assistente, né, que esse também é um dos, como é que fala, Kátia? Uma das tuas vontades, né, de Sonho. ensinar o método. Um sonho mesmo, né? É Então, um propósito, então, sim. E eu estou é muito passo a passo, é passo a passo, né? As coisas vão acontecendo no momento certo, né? Então, aqui a gente também está divulgando o próximo curso que vai acontecer aqui em Florianópolis, aqui no Solarion, no Espaço Solarion, aqui no Rio Vermelho. Então, é do dia 21 a 25 de outubro, que é o primeiro módulo, e o segundo módulo de 15 a 19 de novembro. Então, quem sentiu o chamado pode mandar uma mensagem ou para mim ou para a Kátia, né, Kátia? Que a gente, ótimo. que a gente vai estar respondendo, enfim, e dando as orientações, E né? ficou muito legal esse formato de 2 módulos, né, Gelly? Teve alguns que eu participei que eram 4 módulos, né, de Vários, final de vários, semana. Mas eu achei sim. muito bom. A CUSUM sempre fala que o ideal é a imersão, como foi lá em... Na verdade, lá nem foi a imersão, foi um curso, como é que fala? Foram 10 dias consecutivos, né? Mas não houve imersão porque a gente não ficou hospedado no lugar, né? Então, 2011 foi bem diferente porque a gente ficou hospedado, né? E a CUSUM fala que esse é o melhor formato, porque a gente vai, né, vai entrando, vai transformando mesmo, né, o corpo, a gente vai entrando num outro processo diferente de só, porque você não aprende só uma técnica, né, você transforma a sua vida A sua durante o vida, curso, né? é verdade. Então, assim, mas ela entende que a gente pode dar o curso em módulos também, como a gente está fazendo 2 módulos, né, ou então de final de semana, enfim, como assim, como a gente dá conta, né, de fazer, né, mas o que ela sempre fala é que seja imersivo, esse é o melhor formato, mas também esse de 2 módulos, ele não tem tanto corte também, né? Então, acho que também é bem interessante. Eu já dei vários cursos nesse formato, né? Inclusive, agora lá em Porto Alegre também eu vou dar em dois módulos. Enfim. Eu estou bem feliz, bem contente de ter sido convidada para ser assistente sua nesse curso e principalmente porque assim, eu quero ficar ali. Não sei se vai ter lugar, né? Mas eu queria ficar, porque assim, o Solarion é um espaço muito especial, muito, muito especial mesmo. Muito dentro da natureza, né? E as alimentações lá são ótimas. Então é um momento que você, assim, eu vou estar. Eu gosto de me esvaziar quando eu vou para um curso, mesmo que eu já tenha o conhecimento da técnica, né? E Sim. vá estar te auxiliando, mas eu quero ir vazia também, porque a gente segue aprendendo o tempo todo, né, Gelly? Sempre aprendendo. Sempre. Eu me lembro lá em Cotia, eu estava ensinando uma manobra e a Kusum chegou e falou, não, agora faz assim, quer dizer, ela está o tempo todo assim, acrescentando detalhe, e isso é muito rico. Tipo, a mestra está ali
E você acha que sabe, você não sabe nada. Quem sabe é Ah, ela, né? Então, isso. quem sabe é ela, né? E a gente tem que só se abrir para receber, né? Porque senão não faz sentido, né? Por que que a gente vai fazer um curso? Por que que a gente... Que eu já tive alunos assim, e a Kusum também, eu já presenciei cursos com a Kusum de pessoas que queriam ensinar ela. Tipo, Kusum, quem sabe faz assim, faz assado, né? E ela ficava muito, muito chateada, porque na Índia você tem que confiar no mestre, né? Então, Uhum. ou você confia ou você não confia. Então, se você vai fazer o curso é porque você confia nesse mestre, né? Então, eu acho que isso é bem importante, a gente confiar mesmo e abrir, né? Abrir Uhum. espaço e esvaziar Deixar mesmo, como entrar. você falou. Deixar entrar o conhecimento. E Uhum. esvaziar mesmo, como você falou, né? Porque é sempre um detalhe, e principalmente para você que quer ensinar, a ótica é diferente, né? É. É um outro olhar, né, que você precisa ter. Porque você precisa ter mais detalhes, né? É diferente. Você sabe fazer a sessão, É. mas você sabe explicar as manobras, você sabe, é bem diferente, né? Você É. vai ver, você vai sentir. Então, acho que já é um preparo também para você, né? Sim. Tá junto. E é interessante porque as pessoas que forem, fizerem o curso agora, o instituto ele já está funcionando muito bem, né? Então elas Sim, já entram com como a filiado, certificação, né? como Uhum. certificação pelo Instituto e filiação. E tem uma apostila que é unificada também, enfim, então Não, o material está muito rico, está muito bom o material. Muito bom. E é importante porque o nome do terapeuta vai para o site, então tem um respaldo, né, de não é só eu, Gelli, faço esse tipo de trabalho, não, mas tem um instituto por trás, né? Então eu acho super, super rico, né? Essa guiança do instituto, né? É. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto demais mesmo, assim, eu gosto das coisas hum, de método, sabe? Eu não gosto de tipo assim, ai, vai, pega uma coisinha daqui, outra coisinha dali, outra de não sei aonde, e aí você Sim, desenvolve o seu trabalho. Eu sempre gostei sim, muito dessa coisa de pegar algo que de foi seguir o método, desenvolvido e sim, trabalhar naquilo ali, lapidar, sim, lapidar, sim. lapidar, né? E cada É vez deixar aquilo ali. porque não é por acaso, né? Aquilo ali foi, tipo, a Kusum, ela teve dois mestres, né? Então, ela desenvolveu esse método com base nesse trabalho que ela teve, né? Tanto com o Limai, que é da massagem tradicional ayurvédica, como do Iyengar, né? Se você já fez aula de Iyengar, se você já fez, você começa a fazer a conexão do, do método da Das Kusum manobras. com o método Sim. do Iyengar, né, com o yoga. Então é muito... teve uma época que eu fiquei doente, eu fiz um tempo aqui no Rio Vermelho, tem uma escola aqui, e eu fiz justamente a classe médica, que Uhum. é de onde a Kusum tirou, não é da aula de Iyengar, né, da classe médica, classe terapêutica, então uma classe especial. Por isso que ela fala da gente não chamar mais de massagem, porque é uma fisioterapia, é uma terapia corporal, porque se você vê como que é feito o trabalho do Iyengar nessa aula de terapêutica, começa a cair as fichas, é muito, muito interessante, né? Que eu dizia para a professora aqui, nossa, mas esse trabalho, isso aqui é da Kusum, isso aqui é do método da Kusum. E assim ia caindo as fichas, assim, o link que você vai fazendo é muito legal. Uhum. Eu acho que o Instituto, ele foi muito, está sendo, né? Mas foi muito importante ter desenvolvido, ter criado esse instituto. Profissionalizou muito, né?
além de proteger a técnica, profissionalizou muito, assim. Então, hoje todas as manobras, elas têm uma letra e número, né? Então, a gente Sim, consegue ter uma organização melhor para os sim, atendimentos, ter uma sim, continuidade com mais facilidade, né, Gerly? sim, E sim, eu acho que trouxe um olhar muito profissional para sim. quem, né, deseja seguir Esse essa método puro, área, né? né? Ficou assim algo realmente muito profissional, que já tinha um mercado, né, muito respeitado, mas eu acho que a gente tá assim de parabéns, né, por tudo que está acontecendo agora. Porque a ideia mesmo é poder levar esse trabalho para instituições, para universidades, enfim. Então, ele precisa estar reconhecido, organizado. E esse é o sonho da CUSUM, né? Uhum. De não ficar só com os terapeutas e o atendimento como a gente faz, mas de poder dar oportunidade para outras pessoas, que seria muito interessante se pudesse entrar esse trabalho junto com várias técnicas que entraram no SUS, né? Já imaginou? Nossa, nas PICs, né? Mas isso não tá difícil de acontecer agora, né? Eu acredito que no futuro isso venha Sim, a acontecer, muito breve. sim, Uhum. sim. Porque imagina as pessoas recebendo. Eu já dei algumas vivências assim para aqui no Rio Vermelho mesmo, né, na MORV, na Associação de Moradores, enfim, cara, é muito rico, porque uma coisa é quando alguém te paga para fazer o trabalho, outra coisa, pessoas que não têm condições e recebem esse trabalho, gente, é muito gratificante, É, muito lindo. Então, é. assim, o depoimento deles é muito lindo, é muito rico. Então, é diferente, né, de levar para pessoas que não conhecem e que, quando conhecem, ficam, assim, deslumbrados. Então, abre o portal para um outro universo. Sim. Eu vou só pegar meu carregador aqui, que o celular tá falando que tá acabando a minha bateria. Então, meu Mas lembro eu também imagino que tem muita gente que nunca nem recebeu, né, uma sessão de massagem. que, na verdade, é o toque, né? O toque Uhum. no corpo, o toque, as pessoas receberem esse toque, né? Porque é uma nutrição Uhum. de corpo, de alma, né? Então, a Kusum fala que mexe até na alma, e eu acredito nisso. Tanto que ela pede para, quando termina a sessão, a pessoa esperar um pouco, não sair dirigindo, né? Esperar o corpo voltar, né? A alma, literalmente, a alma voltar para o corpo, né? Então, Ter mas calma, aí retornando primeiro pela respiração e depois pela presença. é muito rico. Mas então tá. Então eu vou reiterar aqui o convite para quem quiser conhecer esse método. A gente pode, talvez tenha ficado alguma dúvida, né? Porque a gente meio que conversou sobre o trabalho, né? E às vezes a gente não fez uma explanação de como que é o trabalho, enfim, mas a gente está disponível para dúvida, enfim, A gente pode até marcar qualquer uma, pergunta. uma mais próxima da data também e conversar um pouco mais, Isso, né? conversar um pouco mais, com Conversar certeza, um pouco sim, mais, sim, trazendo, sim. trazendo mais informações. E eu pretendo deixar, vamos ver se eu acerto aqui, deixar a live gravada, então quem quiser também ver né, a conversa da gente, todo o trabalho, vai estar gravado. Tá bom? Alguma coisa para Então, acrescentar, Kátia? eu quero só agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com você, de ter recebido esse convite, agradecer novamente, porque eu realmente estou muito feliz com isso.
e me colocar à disposição de quem tiver curiosidades, quiser mais informações, pode entrar em contato comigo também, né? E até assim, tipo, eu queria que vocês conversassem mais sobre tal assunto, manda pra gente, a gente pode de repente sugerir uma outra Sim, data mais próxima do curso. E é sim. assim, sabe, Guilherme, eu acho que, uma das coisas que eu fiquei pensando hoje é que muitas Hum, vezes a gente não tem ideia assim do quanto algo pode mudar a nossa vida, né? Eu fiquei lembrando de quando eu fiz o curso com você e de quando eu fiz o curso com a Camila. Quando eu fui fazer o curso de a formação de yoga, eu tinha já a convicção de que eu queria ser professora de yoga, né? uhum, Mas quando eu fui fazer o curso com você, eu não tinha a menor pretensão disso. Mas às sim, vezes tem algumas coisas que já estão prontas dentro da gente. Eu tô falando isso por quê? Porque muitos alunos da Camila, quando a gente começa um curso, a gente sempre pergunta, né? E aí, né? Qual é o teu propósito com esse curso, né? O que te trouxe até aqui? E eu lembro que quando eu formei com a Camila em 2018, muitos alunos, muitos que estavam lá para fazer o curso, falavam. fala, Kátia. Kátia, acho que a Kátia saiu. Então tá, gente, vamos encerrando aqui hoje. E aí a Kátia vai voltar no próximo. Acho que a bateria dela terminou, ela estava falando. Então tá, gente, muito obrigada, gratidão. Vai ficar gravada e mandem as sugestões de pauta, o que vocês quiserem que a gente esclareça, tá bom? Boa noite, então.